Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Hoje, terça-feira, dia de entender o que está mexendo com o nosso bolso, porque saiu o IPCA, então vamos conhecer o Índice Oficial de Inflação, depois da gente ter visto várias prévias ou vários termômetros aí, então já sabíamos o que esperar, mas vamos ver o que se concretizou nesse índice e já trago aí que vamos ter boas notícias. Mas vamos trazer alguns pontos de ontem também, a gente vai retomar o assunto do petróleo, já que hoje saiu o relatório do OPEP, então a gente vai entender também como é que a OPEP está operando nesse momento para tentar subir o preço do petróleo, mas vamos trazer outros dados importantes também de rendimento e de ajustes, aí na verdade não ajustes, mas o ganho real dos trabalhadores nesse momento, segundo o IPEA. E vamos passar pelo termômetro da Bolsa que ficou de ontem. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saíram dados da inflação essa manhã, aí, dados positivos. A gente vai explicar o que caiu, como que foi aí a sua feira, o seu açougue, o seu supermercado. A gente vai mostrar tudo aí para vocês, para explicar essa deflação que surpreendeu tanto o mercado aí, mas não surpreendeu tanto a gente. Então a gente explica para vocês quais são os principais condicionantes aí desse movimento. Vamos falar também de petróleo, vamos falar também aí de um estudo do IPEA bem interessante que fala sobre questão da renda, mas antes de tudo a gente já pode passar para a nossa agenda agora aí, que não está muito recheada, mas a gente tem dados importantes principalmente aqui no Brasil, né, Débora? Exatamente, dados importantes de inflação. Então, só aí para a gente passar pelos dados brasileiros antes, né, às 5 horas da manhã, saiu o IPC semanal, aqui aquela métrica que sai toda semana, com menos relevância, com menos peso, mas saiu a primeira prévia do IGPM de setembro, saiu o IPCA de agosto, né, primeira prévia, porque setembro ainda está rolando, gente. Então, aqui é só a primeira leitura, quase que aí realmente uma leitura preliminar. IPCA de agosto já final, então vamos entender o que mexeu realmente com o nosso bolso. Balança comercial, importações e exportações de agosto na China. Dado esse que teve bastante potencial para mexer com o mercado, inclusive trouxe aí alguns dados positivos em relação ao que se esperava da China. Teve também CPI, Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha em agosto, medição final. Hoje, às 10 horas da noite, tem o debate entre a Kamala Harris e o Donald Trump, então, mas evento que deve ficar bastante também no radar, até para ver como é que os candidatos vão se sair e como é que sai essa corrida eleitoral daqui para frente. Isso também tem muito potencial de mexer com os mercados, sobretudo nos Estados Unidos. O OPEP divulga hoje, durante o dia, o relatório mensal do petróleo. A ONU dá início à sua 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas e ao longo do dia na Suíça também tem Fórum Público Anual da OMC. Então aqui, né, como falei, dados bastante voltados para a inflação hoje, então a partir de hoje a gente começa a ter essa divulgação das métricas de inflação em vários países e isso deve ficar bastante no radar, deve ficar bastante em foco. Hoje começou pelo Brasil e durante a semana a gente ainda tem índice de preços ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos, o que também deve ficar com um holofote enorme em cima. Mas por hoje, vamos aí falar bastante do IPCA por aqui. Vamos então agora começar nosso giro pelo mundo, né? Então aquela notícia que a gente sempre sugere para vocês aí, para vocês saberem o que já aconteceu, o que pode acontecer, o que vocês têm que ficar ligado, né? Mas a Ásia você tem uma divisão em meio a meio, né? Aquelas bolsas que dependem mais aí do Ocidente aí naquele marasmo, esperando ainda dados de inflação para saber o que vai acontecer aí com a taxa de juros semana que vem e os mercados que dependem mais da China animados aí com a balança comercial que surpreendeu todo mundo, né? Exatamente. Hoje saíram os dados, como eu falei, importações e exportações e a balança comercial como um todo chinesa, e os dados foram bem recebidos, eles acabaram surpreendendo positivamente. A gente tinha tido nos meses anteriores uma leitura um pouco mais mista dos dados chineses de balança comercial, então muitas vezes as exportações acabavam decepcionando, as importações surpreendendo, depois em outros meses isso acabou invertendo. Então dessa vez os dados da balança comercial surpreenderam de forma positiva. E olha que para um dado surpreender na China de forma positiva, ele precisa vir bem acima do esperado, porque se ele vem em linha com o esperado ou levemente abaixo,
já começa ali todo um sentimento de cautela em relação à China. Então eu selecionei justamente por isso o Xangai Composto, porque o Xangai Composto hoje, nessa toada de parte das bolsas irem para o terreno negativo e parte das bolsas irem para o terreno positivo, então elas não operaram em bloco, elas seguiram um dia misto. Eu selecionei justamente o Xangai Composto por isso, porque ele subiu 0,28, respondendo a esses dados mais positivos de balança comercial chinesa. Então, tanto exportações como as importações acabaram tendo um patamar aí mais elevado do que se projetava. Em relação a outras bolsas que ficaram no terreno negativo, elas acabaram respondendo mais ao movimento de Nova York dos dias anteriores, as bolsas em Nova York elas estão tentando buscar algum fôlego mesmo para conseguir alcançar o terreno positivo e não estão tendo sucesso, então elas estão ficando ou próximas ali do 0 a 0 ou no terreno negativo. Inclusive, semana passada as bolsas nova-iorquinas foram bem para o terreno negativo, sexta-feira foi um dia muito ruim, então esse movimento ainda não está mitigado. E a gente tem justamente a espera pelos dados de inflação nos Estados Unidos e, como vocês viram na manchete do nosso site agora há pouco, a gente também tem a espera pelo debate presidencial, porque a corrida presidencial ela pode levar as expectativas para os Estados Unidos e para os mercados do país norte-americano para alguns lados. Então, dependendo de quem sair na frente da corrida eleitoral e começar a ter maior probabilidade de ganho, a visão que se tem da economia dos Estados Unidos e das políticas que os Estados Unidos vão tomar em relação à economia também vão mudar. Então, o debate está bem na centralidade. Tudo isso deixa os mercados em compasso de espera. Então, ninguém vai tomar uma posição muito ali direcional, como comprar muito ou vender muito, em um momento que não se tem muita certeza do que vai acontecer. Em momentos de incerteza, o mercado tende a ficar ou mais lateralizado ou mais pessimista. E é justamente isso que a gente está vendo nos Estados Unidos agora. E esses ventos acabam impactando a Ásia, até por essa ligação de alguns mercados realmente com o Ocidente, mas também porque elas operam na madrugada, depois que já aconteceu o dia aqui. Na verdade, eles estão um dia à frente, mas muitas vezes eles estão respondendo ao movimento do dia anterior. Então, esses foram os pontos principais hoje na Ásia. Então, parte das bolsas puxadas aí pelo otimismo em relação à balança comercial chinesa, que diminuiu um pouquinho aquelas incertezas em relação ao ritmo da economia, e parte das bolsas reagindo ali a mais Estados Unidos, as incertezas em relação aos juros, em relação à corrida eleitoral. Então, as bolsas bem divididas lá na Ásia hoje. Mas vamos vir aqui para o Brasil falar de um assunto que interessa a todos, porque a gente vai falar de IPCA, vamos falar de inflação e vamos entender o que está mexendo com o bolso, né, André? Exatamente. A gente teve um bom resultado aí no mês de agosto, uma deflação de 0,02% aí na variação mensal. E a gente montou aqui um gráfico aqui para a gente começar a entender aí tudo o que aconteceu. Primeiro, assim, vamos falar de uma maneira mais geral. A gente teve 3 grupos aí que ajudam a explicar bastante o que aconteceu com a inflação. Primeiro, o grupo de alimentos, com uma queda de 0,44% no geral. Se a gente pegar só os alimentos em domicílio, a gente tem até aqui o dado aqui, 0,73% aí só na alimentação em domicílio, ou seja, aquilo que a gente compra para comer em casa. Compra no mercado, na feira, na açougue e tudo mais. Então, você teve uma queda bem expressiva desses alimentos. Você teve uma queda no grupo de habitação puxada pela energia elétrica e você não teve pressão dos combustíveis nessa vez, porque o grupo transporte, se a gente pegar no agregado, ele subiu 0, então ele não teve nem alta nem queda, puxado pelo preço da passagem aérea, principalmente, mas a gente teve esses 3 grupos aí ajudando bastante aí a controlar a inflação. A gente pega aqui alguns itens selecionados para a gente observar. Então, você tem arroz caindo 0,95, feijão 4,1. Aqui esses itens que são produzidos aqui perto dos grandes centros, que são produzidos aí de forma in natura, que eles são bem sensíveis aí a questões climáticas. Batata, tomate, cebola, cenoura caindo mais de 16, 17% aí nesse mês. A gente tem que as hortaliças também caíram. Frutas começaram a se elevar aí o preço aí nesse momento. Leites e derivados caiu. Energia elétrica caiu bastante, um dos principais focos aí de queda da inflação. A gasolina teve uma leve queda, o etanol teve uma leve baixa, e o óleo diesel teve uma leve alta aqui. Problemas que surgiram em relação a isso. Primeiro ponto,
que muito bem, obrigado, a inflação desse mês. Daí a gente vê assim, se tudo ocorresse normal, a gente imaginaria o seguinte: o clima estava melhorando, a gente estava entrando, a gente está no inverno ainda, né? Não saímos do inverno, então o clima mais ameno, a gente estava conseguindo melhorar a nossa produção de itens, principalmente esses itens que a gente consome in natura, né? Hortaliças, tudo que a gente está vendo aqui que caiu de fato, né? Batata, tomate, cebola e tudo mais aí. Então a tendência era que continuasse essa queda desses itens. O grande problema é que a gente não imaginava que iam começar a colocar fogo no Brasil a partir do mês de setembro, né? E aí a gente começa a ter uma incerteza, né? Porque se não acontecesse nada, a tendência era que você tivesse essa queda. Mas agora, com toda essa estiagem, essa situação aí do fogo aí que está começando a aparecer aqui no Brasil, todo esse clima, São Paulo tá difícil de respirar, tá um sol bem forte, só que ao mesmo tempo aí você não tem o céu azul, o céu tá cinza, o céu tá uma fumaça só. Então isso aí já atrapalha bastante aí a produção desses itens in natura. Energia elétrica que caiu, estiagem vindo aí com força, provavelmente a gente vai ter que sair da bandeira verde para a bandeira vermelha assim logo de cara. Então vai ser um impacto muito grande em relação a isso. Então o que a gente vai ter nos próximos meses? Provavelmente é um choque de oferta vindo principalmente da energia elétrica e dos alimentos por causa de questões climáticas. E a taxa de juros não resolve isso. Então já começou-se um movimento aí de, gente, a inflação está baixa aí, mas a gente está vendo pressões inflacionárias futuras para os próximos meses. Então, para a inflação ficar dentro da meta esse ano, tem que aumentar a taxa de juros na próxima reunião. Primeiro que todo economista sempre falou que taxa de juros, a política monetária tem efeitos aí que começam a acontecer a partir de 6 a 9 meses aí depois da sua implementação. Então, se tiver um aumento de taxa de juros, vai demorar em um certo tempo. É só para o ano que vem que vai ter esse efeito. Então, o primeiro ponto aí, se é para fazer a inflação chegar no centro da meta esse ano, esse aumento de taxa de juros aí não vai ter nenhum efeito. Segundo ponto, a gente vai ter que a gente não tem como controlar a inflação de alimentos e da energia elétrica, então a gente vai ter que controlar outros itens que continuam caros. Então, tem que aumentar a taxa de juros. Então, vamos traduzir o que significa isso? É o seguinte, não tem como a gente fazer baixar o preço do arroz, então a gente tem que baixar o preço do salão de beleza, a gente tem que baixar o preço do encanador, a gente tem que baixar o preço aí do barzinho, do cinema, do restaurante que você vai. E como a gente faz isso? Fazendo com que as pessoas consumam menos isso. Então, é basicamente o seguinte que eles estão falando, não dá para a gente baixar o preço do arroz, então a gente tem que aumentar o desemprego, reduzir a renda do trabalhador para controlar a inflação, ou seja, no lombo de quem que vai controlar a inflação é no lombo do trabalhador. Então, quando ele aumenta essa taxa de juros, e aí é bom a gente ficar atento, porque eles falam termos muito técnicos, muito bonitos, né? Não, porque você está com problemas na inflação de serviços, os serviços estão caros, então a gente tem que arranjar mecanismos para controlar a inflação. Não, o que ele quer é aumentar desemprego, reduzir renda para fazer com que a inflação de demanda seja reduzido, ou seja, já que ele não consegue controlar o preço do arroz e do feijão, ele vai lá, ele vai tirar o emprego das pessoas, alguns sacrifícios serão necessários. Então essa aí é vamos dizer assim, a tradução sobre o que vai comer, na narrativa que está sendo construída já desde essa manhã, que mesmo com a inflação baixa, com essa deflação, perdão gente, mesmo com essa deflação, ainda vai ser necessário aumentar a taxa de juros, porque as pressões inflacionárias vão vir forte no futuro. Então, só para ligar a tecla, para vocês ficarem bem atentos aí com esse novo discurso aí que vocês vão ver hoje nos canais aí de TV a cabo aí com economistas liberais, na rádio com os economistas liberais, ou seja, em 90% dos lugares, porque economista heterodoxo e progressista vocês só vão ver aqui nesse programa mesmo. E antes da gente passar para os grupos, para entender realmente essa inflação está vindo da onde, o acumulado realmente está alto onde, a gente vai falar dos grupos do IPCA, mas daqui a pouquinho a gente vai passar pelo giro de mercado e eu vou explicar a expectativa do mercado para a taxa de juros, como é que está e por que ela não está mudando
com força, nem com muita intensidade nessa manhã. Mas conta pra gente, André, como é que estão aí os grupos de IPCA no estudo que você sempre faz aí pra gente? Vamos ver aqui que a gente faz aquela medição, né? Pega, reorganiza, né, os itens em novas cestas de bens e consegue ver como que foi a inflação no mercado que a gente está falando aí, no supermercado, na Faria Lima, na feira, no açougue. E a gente vê uma inflação bem controlada aí no mensal em quase todos os itens. Ó, uma alta de só 0,04% nesse mês, subiu um pouquinho o preço da carne, mas o preço do frango e dos ovos caíram, então você tem quase que zerada a inflação aí do açougue. E agora o acumulado 12 meses ainda continua 0,4% mais barato do que estava um ano atrás, ou seja, se a gente comparar com com julho de 2023, a gente ainda tem uma queda de 0,4%. A feira está caindo bastante, né? Então a feira é o grande destaque, a feira está caindo quase 4,9%, aí, uma queda bem expressiva. Esse acumulado em 12 meses aí é bem importante a gente ver. Está alto ainda, 13,46%, deve aumentar para o próximo mês, porque não vamos passar impune sobre o que a gente está fazendo com o clima, então a feira deve ser a que mais vai sofrer a partir do próximo mês. Esse acumulado em 12 meses chegou a 27%, 28%. Então, olha como caiu o acumulado em 12 meses aí. Só que esse ano está sendo marcado por crises climáticas aí, então o preço desses alimentos são os que mais sofrem. Então, a gente ainda tem um valor alto. O mercado, ou seja, se a gente pegar a feira, o açougue, os produtos de limpeza, os itens de bazar, os alimentos industrializados e tudo mais, você tem uma queda de 0,6%. Então, no acumulado em 12 meses, a alta de 3%, ou seja, ainda abaixo do que a gente tem na inflação em 12 meses, que é 4,24% agora. Os boletos quase ficou estagnado, 0,02%, mas ainda está acima do que é acumulado em 12 meses, porque a gente sabe que geralmente os reajustes vêm um pouco acima da inflação. Eles adoram essa época de reajuste, né? Todo mundo tem o seu streaming preferido, a sua conta de telefone, e o reajuste geralmente ocorre um pouquinho acima da inflação, né? Então você tem esses 4,93%. E aqui que está a grande questão, o lazer, que subiu 0,24%, então uma alta bem maior do que os demais itens, mas aí é o que eu falo que é a inflação saudável, é a renda do setor aí de serviços, é a renda do garçom, é a renda do dono do bar, é a renda do dono do restaurante, é a renda do tatuador, do cabeleireiro, da manicure, de todo mundo que está nessa área aqui, subiu 0,24%, está no acumulado em 12 meses, em 4,25%, basicamente igual que a gente tem de inflação. Então o que eles vão fazer? Eles vão atacar aqui. Não tem como mexer no açougue, não tem como mexer na feira. Então, vão atacar aqui. E nem nos boletos, porque os boletos são regulados aí por outras regras aí de reajustes via contratos. Então, eles vão atacar aqui. Então, é isso que vai acontecer. Vai aumentar a taxa de Selic para reduzir a renda aí das pessoas que trabalham nesse setor. Então, já fiquem avisados aí que vai ser no lombo de vocês que vai vir esse controle inflacionário aí. Como sempre, né? Sempre na parte mais fraca da corda, né? E se a gente tem uma coisa que é feita por pesos e medidas, como a inflação, então cada um com seus pesos e aí cada um com a sua contribuição para o percentual inflacionário, então cada um dos grupos da inflação tem a sua contribuição em pontos percentuais para formar o índice geral. Se você baixa um ali por meio dos juros na marra, na média, todo mundo cai, claro, com suas devidas proporções. Mas o que vai continuar afetando o seu bolso não vai estar sendo resolvido, porque a feira ela vai continuar com uma alta e não vai ter sensibilidade nenhuma a uma Selic mais elevada. Então, vai continuar penalizando o bolso do trabalhador brasileiro, que tem maior sensibilidade, sim, aos preços de itens de alimentação. A cesta básica a gente sabe que pesa mais em menores rendas. Então, o trabalhador brasileiro vai continuar tendo essa questão afetando a sua renda, porque parte indo ali para comprar alimentos e, enfim, porque a inflação ainda está elevada, bem acima da média geral e bem acima, inclusive, dos outros grupos ou outras categorias, e isso não vai mudar, porque ao subir Selic não vai resolver o problema aí de secas, não vai resolver problemas de queimada e nem de lugares que tiveram chuvas excessivas ao longo do ano. Então, vai continuar tendo a penalidade ali para quem tem a maior peso da cesta básica na renda, né? E ainda assim vai estrangular o lado urbano da economia, principalmente o setor de serviços, que normalmente são pessoas que têm também maior dependência da renda e maior dependência, inclusive, dos seus ganhos em relação ao consumo de serviços. Porque é o que o André falou, a gente está falando de cabeleireiro, a gente está falando de manicure, a gente está falando realmente de prestadores de serviços. Então aqui a gente estrangula um lado
O problema continua, mas na média baixa, e ainda assim a gente vai diminuir ali, ou estrangular, ou esmagar a economia urbana, e isso pode trazer um efeito em cascata. Então aí, muito explicativo por que estoura sempre para o lado do trabalhador e para o lado mais fraco. Vamos ver agora, Débora, você montou uns gráficos bem interessantes para falar da questão aí do rendimento do trabalhador, né? Porque esse estudo saiu no IPEA, né? E está mostrando aí que o trabalhador teve uma melhora na renda média aí no segundo trimestre de 2024. Então, você pode explicar para a gente aí o que está acontecendo? Bom, aqui a gente está falando de variação interanual, tá? Então, variação entre anos. Então, estamos comparando o segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2023. E aqui eu queria chamar a atenção para um ponto que é justamente o que a gente estava falando e que vem muito em linha com outros assuntos que normalmente a gente aborda aqui. Aqui a gente tem o percentual, né, de variação da renda média recebida habitualmente, porque tem diferenças ali nessas nomenclaturas, então só para a gente ficar na mesma página, por todos esses setores. E quanto teve de variação entre os anos. Então, no caso da construção, a renda diminuiu em relação ao outro trimestre de 2023, né, ao segundo trimestre de 2023, caiu 1%. A agricultura teve uma alta, e aqui a gente está falando de ganhos reais, tá? Então já descontados a inflação, de 0,5% entre os anos. Os serviços, 2,1%. A indústria, 8%. E a média do Brasil foi 5,8%. E aqui é o ponto que eu queria chamar a atenção. A indústria, normalmente, é o setor que tem a maior organização e a maior, realmente, organização trabalhista mesmo, é mais organizada em sindicatos. Isso a gente também vê naqueles reajustes que são divulgados pelo Diese. Normalmente a indústria é o setor que tem maior sucesso nas renegociações trabalhistas e isso não vem à toa, né? E também são ali trabalhadores normalmente, né, na indústria, dependendo ali do setor industrial, com maior especificação, especialização. Então, normalmente a indústria consegue ter esses reajustes não só acima, né, o maior sucesso, mas também a maior variação de renda média. Uma coisa não está desligada da outra, é o que eu sempre falo. Agora, olha os serviços, né? Os serviços, o setor de serviços não é tão organizado quanto uma indústria. E aqui justamente é o que a gente estava falando da renda das pessoas que têm mais dependência da prestação do seu próprio serviço. Então, a renda depende muito dos serviços que ela presta, a quantidade de serviços, o quanto ela consegue cobrar, se as pessoas conseguem pagar o que ela está cobrando. E aqui os serviços não tiveram uma alta tão grande, ficou inclusive abaixo da média nacional, de 5,8%. E um setor mais desorganizado também. A agricultura, que eu acho que é o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção. A agricultura, todo mundo fala, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Nas propagandas que a gente vê por aí. Mas a agricultura e o setor do agronegócio como um todo, ele é super concentrador de renda. Ele é um setor que não distribui a renda, que não tem capilaridade na renda. Então, a agricultura também tem essa questão de não ter ali uma variação de renda entre os anos de uma forma tão expressiva. E por mais que a agricultura, esse ano a gente está com vários problemas ligados ao agronegócio, inclusive às safras, mas se a gente tem mesmo que o setor do agro cresça, isso tem pouca capilaridade, isso chega pouco ali aos trabalhadores. Normalmente o agro é super concentrador de renda, além de todos os problemas. Aqui a gente não está falando de degradação do meio ambiente, a gente não está falando de todas as questões ligadas a massacres de povos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, qualquer pessoa que eles consigam expulsar ali da terra para tentar ganhar. A gente não está falando de nada disso, a gente está falando de capilaridade de renda. E aí é isso, mesmo que o setor cresça, o quanto disso chega realmente ao trabalhador, o quanto isso tem capilaridade. Então aqui a gente vê que o agro realmente não tem, e isso é uma coisa normalmente recorrente. Então eu queria chamar a atenção para esses pontos, setores que também dependem mais da sua prestação e normalmente são os setores mais autônomos, acabam tendo menor variação de renda, setores mais organizados têm maior variação de renda, então consegue ter um ganho melhor de um ano para o outro, e a agricultura, como sempre, bem concentradora de renda.
Não, é óbvio, assim, vamos deixar bem claro, assim, é óbvio que quando a gente está falando aí sobre aumento de renda, isso é um fator que vai gerar inflação. Por isso que a gente tem que separar muito bem as coisas. Existem fatores que geram inflação que não tem jeito, a gente está crescendo, a gente está com um monte de gargalo de produção, não tem como a gente crescer sem um mínimo de inflação. Você aumenta os custos da indústria em 8%, do serviço em 2%, eles vão repassar isso levemente aos preços. A questão eles não estão repassando tudo isso para os preços. Os bens industriais não estão acelerando tanto quanto a gente estava vendo antes. O serviço, a gente acabou de ver aqui, né? Aquela proxy que a gente faz aí de lazer não é exatamente serviços. Os serviços eu preciso até dar uma olhada para ver, mas deve ser bem parecido com aquele do lazer. Também não está repassando mais, até mais é porque eles têm uma sensibilidade muito grande, porque o setor de serviço geralmente o preço do produto é a renda dele. Aqui já não, aqui é um custo que um grande empresário vai ter na indústria. Então, gente, o que vai acontecer agora é que eles estão vendo isso e falam assim, não, vamos controlar isso, porque 8% de aumento de renda na indústria não pode acontecer, então a gente tem que baixar isso. Então eles vão fazer o quê? Sempre o mais fácil. Vamos baixar a inflação reduzindo o salário. Todo governo que foi lá e conseguiu fazer uma canetada para evitar aumento do salário, conseguiu ter bom sucesso inflacionário. Isso a gente pega desde a ditadura, lá quando a gente teve lá em 1965, lá o Bob Fields pai lá e Roberto Bulhões, né? Então o Campos Neto, o avô do presidente do Banco Central, o Bulhões, fizeram isso, fizeram um corte de salário para conter a inflação. A gente pega isso, por exemplo, no governo Temer, que para você controlar a inflação, deixou o preço de gás, deixou o preço de energia elétrica explodir, mas não tinha mais demanda, então acabou com o salário, então daí também dá certo. Então, gente, é uma questão de escolha, é sempre no lombo do trabalhador, porque é mais fácil e é mais rápido, né? Então, você fazer uma mudança na inflação, tentando tratar os choques de oferta, tentando melhorar as condições de oferta, eles não vão fazer isso, eles vão fazer geralmente no que é mais rápido e o que os empresários mais gostam, que é no lombo do trabalhador. Vamos fazer uma abertura de mercado, então, já que a gente faz tempo, né? Então, a gente tem uns 3, 4 minutinhos aí para fazer. Então, Débora, o que tem de destaque no dia de hoje? Vamos lá, então, vamos passar aí? Tá meio... estranho, né? Mas dá pra gente passar aqui. O primeiro que vocês estão vendo aí, Bovespa, Nasdaq, S&P 500, agora sim, vamos do jeito que tá. O Ibovespa hoje ele tá caindo, subiu ontem, conseguiu ficar no terreno positivo ontem, mas na contramão de Nova York, então a gente tem visto muito esse movimento do Ibovespa no terreno positivo e Nova York no terreno negativo por vários dias, mas hoje isso se inverteu. Na verdade, inverteu agora, porque Nova York estava toda positiva e agora a gente tem a Nasdaq no limite, aí, com uma alta de 0,09, rondando bem a estabilidade, e a gente tem também o S&P rodando a estabilidade aí com 0,07 de queda, mas esteve positivo, o S&P esteve positivo até agora. Então, o que a gente está vendo, né? Por que tem esse movimento? Muito da alta da nossa bolsa está descolando de Nova York por fatores mais locais aqui de Brasil. Então, se a gente tem uma boa notícia ali em relação, hoje a gente teve IPCA, uma boa notícia, mas isso não está repercutindo aqui. Então, vou explicar por quê daqui a pouquinho, quando a gente chegar aqui na taxa de juros. Mas o Ibovespa, ele tem outros tipos de sensibilidade. Então, normalmente, o Ibovespa responde muito a preço de minério de ferro e muito a petróleo Brent. Eu tinha separado aqui um gráfico de petróleo Brent, eu não vou passar para vocês, mas eu vou explicar o que ele está querendo mostrar. O petróleo Brent, ele tem caído, né, sucessivamente. Ele teve vários dias de queda. Hoje o petróleo Brent está sendo negociado a $69. Para quem acompanha a gente há bastante tempo, deve lembrar dos tempos que a gente viu o petróleo Brent rondando ali o preço dos $100 por barril. Então, o petróleo Brent ele vem caindo de preço há bastante tempo. E nessas últimas semanas, o petróleo Brent teve uma queda bem acelerada. Inclusive, semana passada, dos 5 dias, 4 foram de queda para o petróleo Brent. E a gente também conhece o peso que o petróleo Brent tem na nossa bolsa por conta da Petrobras e outras empresas ligadas ao petróleo. Mas a Petrobras ela tem um peso muito maior. Então, o que aconteceu? O petróleo Brent ele teve uma queda de preços bem brusca e a OPEP, hoje sai relatório da OPEP, a gente vai conseguir ver isso de uma forma mais até nítida, com dados, mas de uns tempos para cá, a OPEP tem cortado a sua produção de petróleo numa tentativa de subir esse preço
do petróleo Brent, sem sucesso, porque o petróleo Brent continua caindo. Inclusive, eles até cobraram alguns países que não estavam ali cumprindo com o acordo do corte de produção. Então, esse é um ponto. E eles adiaram para pelo menos uns 2 meses para frente o aumento da produção. Então, eles estão, de qualquer forma, tentando ali a todo custo subir o preço do petróleo Brent, tentando controlar a oferta. Mas o que está acontecendo paralelo a isso? Na questão da demanda, a gente tem ali a China e os Estados Unidos com toda a incerteza em relação ao ritmo da economia. E se a gente tem uma queda no ritmo da economia dos Estados Unidos e da China, ou nas duas economias juntas, ou uma ou outra, isso vai fazer com que se tenha uma menor projeção de demanda para o petróleo. Então, por mais que eles estejam tentando ali enforcar também a oferta, diminuir a oferta, cortar a oferta, a gente não vê a demanda subindo, muito pelo contrário, ela está sendo revisada para baixo. Então, isso está derrubando o petróleo Brent, que também subiu por vários fatores envolvendo o Oriente Médio. Hoje o petróleo Brent cai 3,48, então não me espanta o Ibovespa estar no terreno negativo, justamente por essa questão de commodities. E o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é, por mais que a gente tenha tido deflação no IPCA, o DI futuro está caindo só 0,09%, sendo que a gente tem uma queda lá nas treasuries. Então, podia ser uma queda muito mais acelerada e o dólar podia estar arrefecendo hoje. Não está muito por conta das commodities aqui o dólar, mas o DI futuro, que eu queria chegar, e esse é o último ponto do giro que eu vou passar, é justamente esse que a gente estava falando. Por mais que a gente tenha tido deflação hoje e os preços ali arrefecendo em vários pontos, o mercado continua pressionando para uma Selic mais alta. Então, não mudou o fato de que querem uma Selic terminal mais alta, justamente pelo que a gente estava falando agora. Já estão prevendo que vai vir inflação por conta das secas, embora a Selic não tenha poder sobre isso. Já estão falando que o preço dos serviços e dos salários, enfim, estão pressionando muito a economia. Então, como se a gente tivesse uma demanda muito pungente ou muito ali reforçada. Então, já estão querendo estrangular isso. Então, mesmo que a gente tenha deflação hoje, o DI futuro quase não se mexeu. E era nesse ponto que eu queria chegar. A gente continua tendo essa pressão no DI futuro e muito disso vem pelo câmbio também. A gente não pode esquecer que câmbio sim pode pressionar a inflação e se você tem ali um câmbio mais elevado, eles vão tentar jogar a culpa na alta da Selic e também no câmbio. Então uma coisa também não está desvinculada da outra hoje. E era justamente isso que eu queria abordar com vocês. Débora, no dia 19/9, aqui na próxima quinta-feira, a gente tem essa nova série documental que vai ter a estreia dela aí do primeiro episódio aí, que é Bets, apostas online aí. Às 8 horas da noite aí a gente está mostrando aí tudo o que acontece no mundo das apostas, como que eles operam, como que eles levam famílias e pessoas a ruínas. E a gente procurou jogador, influenciador, pessoas, empresários do ramo, todo mundo aí que fala bem de bet, que patrocina a bet aí, que influencia as pessoas a usarem aí apostas online e ninguém quis responder, né? Então, a gente vai aqui mostrar tudo aqui para vocês aí desses casos aí que são terríveis. Eu mesmo vi um hoje aí falando sobre uma mulher aí que entrou na justiça para pedir para ser excluída de todas as plataformas online, porque ela tem um vício extremo em jogo, e plataformas aí bem famosas continuam mandando aí brindes, continuam mandando aí e-mails e notificações para ela continuar apostando. Ela se afunda cada vez mais e ela até entrou na justiça para sair disso, para você ver o nível que você tem aí de preocupação que a gente precisa ter em relação a isso. Então, gente, clica aqui no link clmercado.com.br para se inscrever, que vai acontecer no dia 19/9, às 8 horas, quinta-feira. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William Deluca e o Guga Noblat. Então vocês estão em mais que excelente companhia e a gente volta amanhã para ir tentando pagar as dívidas que a gente está acumulando com vocês ao longo da semana. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Pois é, não sou muito craque de bola não, mas eu tenho certeza que depois de você assistir eu mexendo com a bola aqui, o algoritmo da sua rede social vai te entregar uma propaganda de bet. Elas tomaram conta de tudo, dos canais de televisão, das redes sociais e também tomaram conta da vida das pessoas mais pobres do Brasil. As pessoas estão viciadas, endividadas, algumas tirando a própria vida por conta disso. O brasileiro mais pobre gastou mais dinheiro em apostas no ano passado do que com arroz, por exemplo. E a gente vai denunciar o que está sendo feito.
porque isso envolve as maiores organizações criminosas do país, envolve políticos, envolve canais de televisão e todo mundo tem medo de falar sobre isso. Para você assistir o lançamento da série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta, e no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar as estruturas desse mercado. Dia 19 a gente se vê.